Olá pessoal, vamos dando continuidade então ao nosso curso de matemática e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a equação de segundo grau. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a cara dela, sobre como resolver uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau ela é bem parecida com a de primeiro grau, né? E ela tem a seguinte cara: ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Claro, sendo b, a e b, né? Sendo A, na verdade, só diferente de zero, né? O B não necessariamente precisa ser diferente de zero. Claro que se A fosse zero, a gente não ia ter um expoente 2, então essa equação não seria de segundo grau, né? Ela chama de segundo grau literalmente porque o maior expoente que ela tem aí é o expoente 2. Então, a equação de segundo grau é um pouquinho diferente da de primeiro grau, né? A primeiro grau você sabe que é ax mais b, né? O clássico. E a de segundo grau é ax quadrado mais bx mais c, sendo o a, o b e o c números inteiros. É... Ou até números reais, na verdade, né? Não necessariamente números inteiros. Lógico, quando a gente for resolver, talvez seja melhor a gente transformar eles inteiros se possível, mas não é uma obrigação não, tudo bem? Show! E como a gente pode resolver é, resolvendo? Como a gente resolve uma equação de segundo grau? Bom, a de primeiro grau a gente pega o x, isola e a gente vê o número que dá. Show. A de segundo grau tem um probleminha nisso. Porque a gente não consegue isolar o x. Né? Já que o ax quadrado e o bx eles não conseguem ser somados. Porque um x está ao quadrado e o outro não está. E aí a gente não consegue somar esse x, ou seja, ele nunca vai estar isolado de fato. Então existem duas grandes técnicas que nós utilizamos para resolver uma equação de segundo grau. A primeira é o delta Bhaskara. E o segundo é o some-produto. Muita gente tem medo do some-produto, mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui, como não é necessário ter medo, né? Para ambos, a gente vai ter que lembrar umas formulinhas. A gente precisa lembrar a formulinha do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e a fórmula do Bhaskara, que é o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, por isso que a gente precisa encontrar o delta, né? Sobre 4a. Lembrando que o a, o b e o c são literalmente os números que estão lá na nossa equação de segundo grau. Tudo bem? Então, para achar o Bhaskara, fazer Bhaskara, a gente precisa primeiro fazer o delta, porque a gente precisa tirar a raiz desse delta. Tá? A soma produto são duas formulinhas mais simples. A soma é dado por menos b sobre a e o produto é dado por c sobre a. Tudo bem? Então, você vai escolher qual método de resolução você vai utilizar de acordo com a sua equação de segundo grau. Vamos dar um exemplo. Exemplo. X quadrado menos 4x menos 21. Isso é igual a zero. Então, nosso exemplo é x quadrado menos 4x menos 21 igual a zero. Eu vou resolver usando ambos os métodos. Vou levar um pouquinho para cima aqui. Beleza, vamos lá. Primeiro vamos fazer delta Bhaskara. Para resolver isso daí eu preciso primeiro fazer o delta, né? Então delta é o menos b ao quadrado. Quem é o b? Quem está junto com x. Então é o menos 4. Perceba que aqui é mais e aqui é menos. Ou seja, o nosso b é o menos 4. Tudo bem que está ao quadrado, isso não importa. Mas é o menos 4. Então delta é 16, né? 4 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a? Quem está junto com o x quadrado. Nesse caso aqui, ninguém. Se não tem ninguém, é o 1. Então menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c. Quem é o c? Quem está sozinho, quem está sem x. E aqui, quem está sem x é o menos 21. Perceba, o sinal é importante. Então, menos 4 vezes a vezes menos 21. O nosso delta, então, vai dar 16. Aqui a gente precisa fazer o jogo de sinal, né? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então,
esse menos. Quando a gente multiplicar por esse menos, vai ficar mais. 4 vezes 21 são 48, certo? Não. 44. 84, com certeza. 84. Então nosso delta é 100. Maravilha, é um delta muito bom porque 100 tem raiz, né? Então na hora que a gente for fazer o x é igual a menos b. Então o nosso b é o menos 4. Então o menos com menos a mais, né? Tá? Menos b. Tá vendo esse menos? Menos com esse menos dá mais. Mais 4. Mais ou menos. Raiz de delta. Raiz de 100 é 10. Sobre 4 vezes o A? Aqui não, né, meu boy? Aqui é 2 vezes o A. Oxi. Vezes, sobre 2 vezes o A. O nosso A é 1, então sobre 2. Então o nosso x1 será 4 mais 10, 14. Dividido por 2, 7. E o nosso x2 será 4 menos 10, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então tá lá a nossa resposta, né? A nossa solução é 7 e menos 3. Tudo bem? Beleza. Vamos fazer agora por soma e produto. Então vamos lá. A soma é dado por menos b sobre a. Então, se o b é menos 4, menos 4 é 4. O a é 1. O produto é dado por c sobre a. Menos 21 é o nosso c e o a é 1. Então a soma é 4 e o produto é 21. E o que isso significa? Significa que as raízes são números e quando somados dão 4 e multiplicados dão menos 21. Perceba que 7 e menos 3, quando somados dão 4 e quando multiplicados dão menos 21. Ou seja, perceba que todo aquele esquema que eu fiz, aquele tanto de conta, bizarro e tudo mais, eu acabei de resolver aqui em poucas linhas. Então a soma e produto tem essa graça. Então, sempre que você puder resolver por soma e produto, a dica é: resolva. Tudo bem? Perceba que o resultado, obviamente, é o mesmo, já que é uma equação de segundo grau. A gente precisa lembrar que tanto um quanto o outro, a gente chega ao que a gente chama de raízes, né? As raízes são basicamente os resultados dessa equação de segundo grau. Essas raízes devem e podem ser representadas no seguinte esquema, que é o a x menos x1 vezes x menos x2. Se você lembra da aula de fatoração, você vai lembrar disso, né? Isso daí é um trinômio quadrado, né? É como a gente fatora um trinômio quadrado, né? Não à toa ele funciona. Então vamos colocar aqui no nosso exemplo. No lugar do A eu deixo 1, né? Então como é 1 eu não vou nem colocar. O x você deixa. O nosso x1 é o 7, então x menos 7. E o nosso x2 é o menos 3. Menos com menos dá mais. Mais 3. Então, o x menos 7 e x mais 3 é a forma fatorada do nosso querido x quadrado menos 4x menos 21. Perceba que eu achei as raízes e coloquei nessa formulinha maravilhosa aqui. Perceba que se eu fizer o chuveirinho, eu volto ao que eu tinha, ó. X quadrado mais 3x menos 7x menos 21. X quadrado menos 4x menos 21, né? Que é a equação que eu falei que ele é. Então, para conseguir fazer a forma fatorada, a gente acha as raízes e aí joga naquela formulinha maravilhosa. Tudo bem? Essa formulinha, se já te derem assim, melhor ainda. Se te derem, por exemplo, ao invés de perguntar qual ao invés de dar x quadrado mais bx mais c, se ao invés disso, eles te derem a forma fatorada. Por exemplo, x menos 7 e x mais 3. E ele perguntar quais são as raízes dessa equação de segundo grau. Você não precisa fazer o chuveirinho, depois fazer Bhaskara ou fazer só um produto. Você sabe que a primeira raiz é só trocar o sinal e a segunda raiz é só trocar o sinal. Então é 3 e 7. Então se já vir fatorado, não precisa fazer mais nada. Se pedir a raiz, você já sabe. Tudo bem?
Existe também outra possibilidade que pode acontecer aí. Então vamos lá. Beleza. E é o que a gente chama de mudança de variável. Beleza. Pode ser que você tenha uma equação do jeito. Vou dar um exemplo aqui. X à quarta menos x quadrado menos 6 igual a zero. Perceba, essa é uma função de quarto grau, né? A nossa maior potência aí é o 4. Significa então que eu não posso resolver isso daí como equação de segundo grau? Posso. Olha só como eu faço. Vou chamar, aqui é MV significa mudança de variável, tá? O x quadrado de y. Então, perceba, se você viu na sala de potenciação, você sabe que x à quarta é x quadrado ao quadrado, né? Menos x quadrado, menos 6 igual a zero. Então, onde for x quadrado, eu coloco y. Então, y ao quadrado menos y menos 6 igual a zero. Beleza. Transformei aquilo lá numa equação de segundo grau. Se é equação de segundo grau, eu posso fazer delta básica ou soma de produto. Eu sou fã da soma de produto. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Nossa soma é o menos b sobre a. O nosso b é menos 1, então nossa soma é 1. E o nosso produto é c sobre a, ou seja, menos 6. Quais dois números multiplicados dão 1 e somados... somados dão 1 e multiplicados dão menos 6? 3 e menos 2. Tudo bem? Show de bola. Então já encontrei ali o nosso y1 e y2. Acabou aí? Não, porque o que eu descobri aqui foi o y. E eu não quero o y, eu quero o x. Ou seja, pego esses valores e substituo lá. Por exemplo, x quadrado é igual a 3 e x quadrado é igual a menos 2. Sempre que tiver o quadrado, é mais ou menos a raiz. Né? Então, a gente tira a raiz, mas tem que lembrar esse sinalzinho mais ou menos. E aqui você vai perceber que não funciona, né? Porque vai ficar uma raiz negativa. Isso não pode acontecer, não convém. Tudo bem? Então o resultado dessa nossa equação, né, de quarto grau é que o x é mais ou menos 6 de 3. Então eu apliquei uma mudança de variável para conseguir resolver isso. Aqui está mais ou menos o que eu fiz, né? Para quem quiser tirar aquele print maravilhoso aí, né? Para usar, quem sabe, no futuro. E é isso, galera. Fechou? Valeu!